Oi, bom dia. Meu nome é Cidelis, eu sou psicanalista e hoje eu vou falar com vocês sobre sentimentos inconscientes recalcados na nossa mente. É como se você guardasse sentimentos ali na sua panelinha de pressão mental sem perceber. E em determinado momento esses conteúdos podem explodir. Eu vou falar aqui, por exemplo, sobre como é que você não pode perceber, às vezes, ou você se repreende de perceber o que está na sua mente e que é necessário ir colocando para fora. Eu vou dar um exemplo de um outro dia, uma palestra na qual participei, em que uma mulher fez um comentário sobre que quando ela era jovem ainda, uma mulher já casada, mas meio jovem, a mãe foi visitá-la e quando estava indo embora, a mãe segurou no braço dela e falou: eu tô acabada, você tá durinha, se comparando com ela, e que aquilo a incomodou. E que ela percebeu que aquela mãe tinha esse quadro de baixa autoestima. E fez com que ela percebesse que ela não queria ser alguém com esse tipo de atitude. Que ela nunca iria querer se comparar com a filha dela, mas entender que sim, a vida passa, que sim, nós vamos mudando e que sim, nós não vamos poder nos comparar com outras pessoas, mas entender que nós podemos melhorar a nós mesmos e que a vida passa. Você vai fazer a escolha se o seu cabelo fica preto ou se você deixa branco ou deixa loiro ou de qualquer cor, mas que na verdade ele tá branco se você não pintar. Mas você vai fazer sua escolha, é sua. As outras pessoas não vão tomar essa decisão por você. E que sim, se a gente não se cuidar, as nossas carnes elas vão amolecendo. E muitas pessoas às vezes têm vícios, fumam cigarros, o que piora a situação, o que envelhece a cutis. Então, olhe para você, perceba o que é que eu estou fazendo comigo que está prejudicando a minha saúde e me fazendo envelhecer mais rápido. O que é que eu posso fazer para mim me melhorar? Então, aquele orador, né, que ali onde a mulher estava participando, que ela fez esse comentário, na próxima vez, quando ele foi fazer a sua parte, ele comentou assim: mas que tipo de pessoa faz um comentário sobre mãe? Aí a mãe tá ouvindo isso e ela vai pensar: mas o que é que eu pus no mundo? Aí está o conteúdo recalcado. No caso daquela mulher, aquela mãe dela já tinha falecido há já uns 10, 15 anos. Mas no caso daquele homem que estava ali dirigindo aquela live, falando sobre aquele detalhe e que comentou sobre não se pode falar mal de mãe. Não se pode falar nada. No caso, a pessoa não estava falando mal da mãe. Ela estava colocando para fora dela um conteúdo recalcado que a incomodava. E isso é cura. Colocar para fora aquilo que dói é cura. Então ela estava colocando para fora a cura, o conteúdo que estava guardado no inconsciente, para que ela pudesse trazer para o consciente e trabalhar com ela mesma esse tipo de sentimento. E perceber que não devemos nos comparar com outras pessoas, muito menos com nossos filhos. Veja se tem cabimento. Cada um é cada um, cada indivíduo é único. Cada um com a sua beleza diferente. E no caso aquele homem, como ele talvez tenha sido criado, as religiões fazem isso, numa religião onde se cultua, por exemplo, Maria, onde não se pode falar de mãe, a mãe é como se fosse uma verdadeira deusa, e não que não seja merecedora de todo carinho e todo respeito. Eu sou mãe e eu acredito que respeito por mãe é totalmente necessário. E se essa mãe tivesse viva, com certeza não seria falado sobre ela. Mas é preciso que a gente olhe
para o conteúdo recalcado. Muitas vezes quando uma pessoa assim, numa supervisão, que tem outros psicanalistas, numa live, traz à tona um assunto, ela está trazendo aquele assunto que estava recalcado, que causa dor. Para o consciente é necessário. Você, como psicanalista, tem que ajudar o seu paciente a trazer à tona o que é que está incomodando ele, o conteúdo que está recalcado, guardado, aquilo que está incomodando. Por quê? Porque se as coisas forem ficando guardadinhas na panela de pressão, num momento qualquer, elas vão explodir. E a gente precisa de olhar o que é que está doendo, o que é que está me incomodando e falar sobre isso. Isso é trazer à tona o conteúdo inconsciente. Isso é a gente dar conta, aprender a lidar com o que dói, com o que incomoda, em coisas menores, em coisas grandes. E quando você repreende algo que alguém, se você também é psicanalista, está falando sobre uma história dela e trazendo à tona uma dor, o seu conteúdo está recalcado e você também precisa olhar para ele. Onde é que está a minha dor? Por que eu não posso falar sobre isso? Entendeu? Por isso, muitas vezes, em questões religiosas, as pessoas dão câncer, as pessoas dão doença psicossomática porque elas não podem falar sobre o que dói, falar sobre o que incomoda, falar sobre o que elas estão vendo. Enxergue, veja, trabalhe isso. Ame a Deus, ame a sua mãe, ame seus filhos, ame sua família, ame a sua esposa, mas enxergue o conteúdo recalcado, aquilo que está guardado no que você não quer enxergar. O que é que está doendo? Traz à tona para você e trabalhe isso. É o que vai trazer a cura emocional para você. Compreenda. Você não tem que ser bonzinho, você não tem que perdoar todo mundo. E não nesse caso citado, é uma coisa pequena. Mas você tem o direito sim de olhar e se sentir incomodado com alguma coisa que alguém falou, que doeu, que te chateou, que fez você pensar, mas como assim? O que é isso? Então, você tem todo esse direito. Olhe para isso, enfrente a sua dor. Sem colocar o dedo na ferida, não há cura. E continue aqui com a gente no Coisas de Cidelis. Vamos falar sobre saúde mental, sobre psicanálise e sobre vários outros assuntos que vão trazer para você saúde, equilíbrio e paz.